Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui, não é? Nessa parte. Então eu vou fazer uma relação aqui entre a pergunta da Renata, não é? Ou das Renatas, que são... Renata significa renascida, né? Aquele ser que renasce, né? De renascimento, né? Então, das renascidas, né? Das Renatas. E vou então relacionar com o tema aqui, tá? A pergunta, a primeira pergunta, né? Fazendo uma recontextualização, que foi trazida com base no curso em Milagres, de que o mundo seria então uma projeção mental, né? Existe uma área da filosofia que trata da questão do mundo enquanto projeção mental, tá? É uma área da filosofia da mente, né? Que a mente seria um produto da reação dos elementos químicos produzidos pelo mecanismo tridimensional de funcionamento do cérebro. Então, que a mente seria, então, uma projeção consequente a partir da produção química. É uma área da filosofia que conjectura essa possibilidade. E daí vem o agravante, né, dessa teoria, são os qualias, que são as qualidades. E existe uma área da filosofia que trata desse assunto, são os qualias. Se você for procurar, por exemplo, em filosofia da mente, ou as experiências, não é, com as experiências da sala chinesa, as experiências com a investigação dos qualias, você vai conhecer um pouco mais. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, não é, porque existe aí já uma série, não é, de investigações nessa área. Evidentemente que a filosofia, né, apresentada nos Vedas refuta essa afirmação, e existem as colocações, as observações empíricas que justificam a refutação desse ponto de vista, mas esse ponto de vista existe e está aí à disposição para quem quiser se utilizar dele. Muito bem. Então, que seria então o mundo seria uma projeção da mente. Então foi feita a explicação, né, de que na verdade não, o mundo não é uma projeção da mente humana, o universo é uma projeção da mente de Deus. Ele projeta o universo material. Agora, a próxima pergunta, que foi consequência dessa pergunta, foi feita então pela Renata Torres, de que nós então, como eu coloquei no final do vídeo, do primeiro vídeo, né, sobre o curso em Milagres, de que apesar de o mundo ter sido gerado a partir da criação mental, da projeção, aí sim é válido a afirmação, da projeção mental da Suprema Personalidade de Deus, para que as almas pudessem então, por processos de simulação de realidade, vivenciar a experiência de evolução, ok? Então, aquilo que nós chamamos de Prakriti, ou os modos da natureza material, os 3 modos da natureza material, na sua essência, na sua substância, não na sua qualidade ou na sua qualia fundamental, pode-se dizer assim, não seria de fato, não uma realidade objetiva, tangível, por assim dizer, mas que seria então uma simulação de realidade, e a matemática contemporânea, baseada no princípio de emergência, e a física quântica, baseado na observação da mecânica quântica, corroboram a afirmação de que a realidade que nós chamamos de realidade não seria uma realidade propriamente dita, mas uma projeção de realidade a partir de uma simulação de realidade. Então, o que a natureza material seria, então, uma simulação de realidade. Isso pode ser, de certa forma, até comprovado aí empiricamente através das investigações que são feitas com a matemática. Bom, acontece que
Agora, a pergunta consequente, não é? Isso acaba pressionando para a seguinte observação. Se o universo, né, se esse aspecto do universo é uma simulação, então o aspecto do universo que está assegurando esse aspecto do universo, então vamos colocar que essa esfera seja um aspecto do universo. E né? Então, analisando esse aspecto do universo, pressionando com física, química e matemática, esse aspecto esférico se dissolve e simplesmente se manifesta como sendo uma probabilidade esférica e não como uma esfera propriamente falando. Portanto, nós estamos falando aí de uma simulação, né? Agora, a pessoa que está assegurando essa esfera, que é o Devananda, então seria uma simulação também? Bom, aí é que começa uma diferença entre o Devananda, o princípio que sustenta a esfera e a própria esfera em si. Uma vez que a esfera é um fragmento do universo e se trata de uma simulação de realidade, o Devananda não fugiria à regra, já que o Devananda é composto por elementos a partir do universo. Então, tanto o Devananda quanto a esfera, em termos de qualia ou de substância absoluta, não seriam diferentes um do outro, ou seja, seriam probabilidades possíveis que se manifestam num determinado período histórico da tridimensão e que então volta a se transformar em substância fundamental após o processo de manifestação. Então ele é imanifesto inicialmente como probabilidade, se manifesta como uma possibilidade racionalizável e depois então volta a ser uma probabilidade possível apenas, ou seja, imanifesto. Então é imanifesto, manifesto e manifesto. Então esse seria o ciclo daquilo que nós entendemos como sendo a realidade, né? Aquilo que nós observamos e entendemos como sendo realidade. Agora, a pergunta que é feita é a seguinte: o porquê que esse processo está aí, né? Vamos partir do princípio de que, né, nós estamos partindo dessa probabilidade de que é uma criação de Deus. Então, por que Deus faria uma coisa dessa? O que teria levado, né, o Supremo a essa radicalidade, né, de ter que criar, não é, mundos, multiversos, que são muitos? O que deu na mente de Deus para fazê-lo? Ele foi pressionado a fazê-lo ou ele fez porque ele quis, né? E se ele fez porque ele quis, qual teria sido o sentimento, ou a razão, ou a motivação pelo qual isso se justificaria do ponto de vista da nossa capacidade de entender as coisas com coerência? Ou seja, uma vez que nós temos coerência, uma vez que nós temos bom senso, já que nós somos seres conscientes, sencientes, e nós somos proativos e fazemos as coisas de forma inteligente, será que na ação de Deus, essas qualidades, que são qualidades que nos fazem sermos seres moralmente superiores, e inclusive praticamente falando, nós podemos observar que essas qualidades nos permitem controlar a natureza e os animais não têm essas condições justamente pela carência dessas qualidades. Então essas qualidades delimitam, essas qualidades elas realçam uma classificação de um princípio superior, ou seja, os seres que possuem essas qualidades têm condições maiores de ter domínio sobre as coisas e, portanto, são superiores em relação às demais. Se essas qualidades, observadas empiricamente, fazem um ser superior, então essas qualidades certamente vão ser encontradas no ser superior original. Então esse ser original não pode estar carente dessas qualidades, já que essas qualidades, empiricamente falando, pela observação, pela intuição, pela compreensão, é o que faz um ser superior. Então, nós estamos diante de uma questão muito prática, não é uma questão esotérica, não é uma questão de religião, não tem nada a ver com isso, é observação lógica, empírica, racional, consciente. A afirmação consequente dessa observação é de que Deus possui inteligência, é proativo,
é emocionalmente coerente, tem bom senso, age com lógica, e aí nós precisamos saber qual é a lógica que foi utilizada por Deus para justificar a necessidade da criação do mundo material, bem como justificar a necessidade de que a alma tenha a necessidade de evoluir. Ou seja, por que a alma precisa evoluir? Qual é o sentido disso, né? Por que as coisas são assim? Então, nós colocamos da seguinte maneira: se Deus é um ser bom, não é? Se Deus é um ser perfeito e ele já está imerso, absorto em estado de bem-aventurança transcendental, os fragmentos que surgem a partir desse ser não deveriam ser também já seres perfeitos, com bem-aventurança, com felicidade e completamente, digamos assim, já perfeitos, sem a necessidade de ter que passar pelos processos de sofrimentos dentro da simulação, onde está intrínseco a ela os 3 modos da natureza material, e um deles é o modo da ignorância, que produz misérias e sofrimentos. Então, se Deus é perfeito, a alma deveria também ser perfeita, naturalmente, por ter surgido a partir de um princípio perfeito. Não haveria necessidade de um aperfeiçoamento de um princípio perfeito. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor, eu não sou diabético. Eu não possuo nenhum problema genético, digamos assim. Está tudo normal com o meu corpo. A tendência é que o meu filho vai ser, um filho que nascer a partir de mim, pelo menos a probabilidade de que seja saudável, né? Vamos supor, uma pessoa que tenha autismo, que seja uma pessoa com um problema com síndrome de Down, um casal com síndrome de Down, a tendência geral é de que um filho a partir daí possa necessariamente ter algum problema genético, né? Ou então um casal de anões, né? Ao terem relacionamento, a possibilidade de que uma outra pessoa com essa mesma configuração genética se manifeste, correto? Então agora, 2 pessoas ausentes de problemas genéticos se encontram para terem filhos, a expectativa geral é de que esse filho vai ser saudável. Imagina um casalzinho, não é, com síndrome de Down. A menina fica grávida. A família toda ao redor desse casal vai ficar com uma certa tensão em relação à condição de saúde do bebê, porque a probabilidade de haver um problema é alta, né, tecnicamente falando. Então, problemas genéticos, como, por exemplo, má formação congênita no coração, no pulmão, enfim, problemas de rins, por exemplo, que é hereditário, né? Eu tenho um amigo meu que a mãe tinha problema renal, não é? Ele tem problema renal, as 2 irmãs têm problemas renais. Então, assim, geneticamente falando, né, o desenho para aquele órgão específico tem alguma falha genética. Então, o resultado é que, não é, vai ter aí uma consequência a partir daí. Porém, se as pessoas são saudáveis, espera-se que os filhos nasçam saudáveis, sem nenhuma má formação genética. Pode acontecer uma coisa ali ou outra, mas de um modo geral, pessoas saudáveis acabam tendo filhos saudáveis, né? Então essa é a consideração geral, isso é empírico, é observável, né? É uma questão analítica. Então a gente imagina da seguinte maneira: uma vez que Deus não tem problemas conceituais de existência, uma vez que Deus não tem crise existencial, uma vez que Deus não possui em si a qualidade da ignorância, ele está livre do modo da ignorância, das misérias, da escuridão da existência, uma vez que ele é um ser perfeito, inteligente, saudável, belo, imerso em felicidade, a alma que sai a partir desse ser, ou que se manifesta a partir desse ser, ou as almas, de um modo geral, que somos nós, por uma questão de
por uma questão. Eu vou só dar uma pausazinha, pessoal, que surgiu uma questão técnica aqui. Hare Krishna. Então, vamos continuar aqui. Tivemos que dar uma pequena pausa, né? Vamos retomar, né? Só para relembrar. Então, a questão é a seguinte. Se Deus é um ser perfeito, e ele é inteligente, e ele está imerso em felicidade e bem-aventurança, as almas que surgem a partir de Deus não deveriam ser da mesma qualidade? Ou seja, as almas não deveriam ser inteligentes e perfeitas? Então, se Deus é perfeito e a alma sai de Deus, então a alma também deveria ser perfeita. Assim como de um casal perfeito, sem problemas de saúde, nascem filhos perfeitos, sem problemas de saúde. Se nós temos problemas existenciais, de onde é que surge esse problema, já que Deus é perfeito? Não é? O mundo material foi criado para que a alma evoluísse, não é? Não é isso que nós quando a pessoa pergunta assim, por que você está aqui? Não é? A resposta que as religiões dão, qual? Nós estamos aqui para evoluir, nós estamos evoluindo. Ótimo, agora por que tem que haver a necessidade da evolução? Como surgiu isso? Não é? Deus tem que criar esse universo complexo, cheio de estrutura, manter isso daí para que a alma possa evoluir. A alma já não poderia ter sido criada sem a necessidade de evoluir? Ou a alma já não poderia ter sido poderia ter passado a existir sem a necessidade de evoluir? Ou seja, a alma já não poderia ser perfeita? Aí não precisaria ter essa confusão toda, né? Que está aqui, mundo material, sofrimento, morte, as pessoas vão lá e rezam, meu Deus, me ajude. Veja bem, se eu sou Deus, eu já posso prever que o pessoal vai ficar rezando para mim, pedindo para eu trabalhar para elas. Meu Deus, me ajuda a pagar minha conta lá da casa, me ajude isso. Então, quer dizer, eu vou me tornar uma pessoa escrava de uma multidão de pessoas que ficam o tempo todo pedindo coisas para mim. Então, para eu evitar essa overdose de atividade, eu sendo Deus e tendo capacidades para isso, eu poderia simplesmente já criar almas perfeitas para evitar esse problema para mim mesmo. Não faria sentido se a questão fosse colocada dessa maneira? Bom, então essa é a pergunta, esse é o problema filosófico que se apresenta aí para qualquer teólogo, para qualquer religião, né? Qualquer religião vai ter esse problema filosófico aí para ser resolvido. Eu vou apresentar a solução védica. Eu não vou resolver os problemas das outras vertentes, né? Das filosofias, dos esotéricos, enfim, dos religiosos. Eu vou explicar a questão védica, a solução védica para responder essa questão filosófica, tá? Acompanhando o raciocínio de que, né, primeiramente, você tem que entender que existe uma diferença entre o corpo, que é uma simulação de realidade, e a consciência, que é uma realidade objetiva, por assim dizer. E isso pode ser demonstrado da seguinte maneira. Preste bem atenção, porque, como foi dito no vídeo anterior, aquele que não consegue entender a diferença entre o corpo e o eu, não consegue entender coisas mais complexas. Para entender a mente de Deus, para entender o que faz, o que motiva Deus, o que pressiona Deus a ter que criar um mundo material para que a alma possa evoluir, e a explicação que justifique o fato de a alma ter que evoluir, de que a alma já não nasce perfeita, mas tem que evoluir, para entender a complexidade, o nível de exigência, para entender essa resposta, a pessoa tem que entender o mínimo básico preliminar, que é compreender a diferença entre o eu e o corpo. Se a pessoa não conseguir entender a diferença entre o eu e o corpo, ela não vai conseguir compreender outras coisas mais complexas. Então a gente tem que falar em termos de não, é tudo uma ilusão, é um mistério de Deus, tem coisas que a gente não pode compreender mesmo, então vamos deixar para lá esse assunto, vai ter que ser desse jeito. Agora, se quiser entender realmente o conceito e a explicação védica, então tem que partir do básico. Tem que entender a diferença entre o corpo e o eu propriamente dito. Isso tem que ser feito. Então, eu vou ter que fazer essa operação aqui, né, antes que a gente possa passar para a próxima fase, que é falar da mente de Deus. Primeiro, a gente tem que entender como é que nós funcionamos para poder se aproximar da mente de Deus, que é uma coisa mais complexa. Veja bem, olha só. Vamos imaginar que esse seja o seu corpo,
Vamos imaginar que essa esfera seja o seu corpo. A gente pega, né, o corpo e a gente divide. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Nós podemos dividir isso daqui infinitamente, né, até as subpartículas. Vamos pegar aí os átomos. Vamos imaginar que isso é um átomo. Aí dividimos o átomo numa quantidade inimaginável. Nós pegamos as subpartículas e nós vamos dividindo as subpartículas cada vez mais, até chegar num conceito que foi apresentado aí para a humanidade como teoria de cordas, que é uma ideia de que a origem das subpartículas é um fragmento que vibra. E isso matematicamente é uma equação elegante matemática, que é uma hipótese de probabilidade, não é uma teoria confirmada, mas tudo indica que é válida, porque foi possível de ser verificada matematicamente, então a possibilidade de que seja assim alta. O próprio Bhagavad Gita, Krishna, informa que a base da natureza material são as 3 cordas, ou as 3 gunas, conhecidas como os 3 modos da natureza material. Mas, pressionando a matéria, nós chegamos até as cordas. Para explicar as cordas, a matemática se apresenta. Então, o que tem antes das cordas? Aí nós vamos encontrar um princípio matemático. Matemática. Então, a matemática ela vai diminuindo de velocidade e se tornando, então, racional, tridimensional, ou seja, captável pelo nosso processador, que é o cérebro. Então, a base fundamental das subpartículas é princípios matemáticos. E a matemática não é real. A matemática é um sistema de realidade virtual. Você não vê a matemática, você não toca a matemática. A matemática é o equivalente de um aplicativo. Então, o ser humano, né, com o seu cérebro, ele conseguiu baixar o aplicativo, que se chama matemática. Mas a matemática já existia, é um princípio que já existia muito antes que o homem pudesse utilizar o recurso. É um recurso, é um aplicativo, estava na loja disponível. Em algum momento, o chamado humano faz o download do aplicativo e passa a utilizar o recurso para interagir com a realidade. Então a matemática não é real, é uma simulação de realidade, é uma realidade virtual. Agora, uma vez que os princípios fundamentais são originários da matemática, nós não podemos afirmar que o seu corpo seja real. Porém, nós podemos afirmar que o seu corpo é virtual, é real do ponto de vista virtual, então é realidade virtual. Portanto, o que você está vendo aí, o Devananda que você está vendo na tela do seu computador ou do celular, não é uma realidade objetiva do ponto de vista da verificação racional, mas pode ser admitido como uma realidade virtual. Então você não está me vendo, você está vendo uma simulação de realidade. Agora, nós podemos partir do princípio, Devananda, então você não é real? Não, é diferente. Só o Devananda não é real. Eu sou real. O Devananda é uma simulação. O Devananda é o meu personagem. Ele é uma simulação. Mas eu não. Eu sou real. Essa que é a diferença. Agora, veja bem, para verificar essa diferença do ponto de vista pragmático, vamos olhar a matemática em si, as características da matemática, que é o que forma a simulação, que é o corpo. A matemática não sente. Ela não tem a qualidade intrínseca de sentir. Ela não sente. A matemática não pensa por si só. A matemática ela pode ser pensada, mas ela não pensa por si mesma. E a matemática ela não está consciente da própria existência. Não tem um momento histórico em que a matemática tenha se apresentado para a humanidade e tenha exigido royalties pela utilização dela própria, porque ela está sendo utilizada sem que seja informado aí a sua... Então a matemática não está consciente da sua própria existência, esse que é o fato. A matemática não está consciente de que ela existe, a matemática não sente, a matemática não pensa por si mesma e a matemática ela também não é capaz de manipular a realidade. Ela pode ser manipulada. A matemática é uma espécie de massa virtual. Ela pode ser utilizada, manipulada, mas ela própria não tem esse poder de influência de manipulação em relação aos demais. Portanto, a matemática não pensa, a matemática não sente e a matemática não está consciente de que ela existe. São 3 qualidades que a matemática não tem. Agora, o corpo Devananda é formado por princípios matemáticos. Porém,
a pessoa que está vivendo o papel do personagem Devananda, eu sinto, eu penso e eu estou consciente da minha própria existência. Portanto, eu possuo qualidades que a matemática não possui. Então, eu não posso ser a matemática. Eu só posso ser alguma coisa superior à matemática, porque a matemática não possui essas qualidades. Logo, eu não sou o corpo, porque o corpo é matemático. O corpo é um princípio virtual. Eu não. Eu sinto, eu penso, eu manipulo a realidade. Portanto, existe uma diferença significativa entre mim e o corpo. Logo, eu não sou o corpo. Pelas evidências empíricas, eu só posso ser um programa superior ao corpo. O programa que está consciente do corpo. O corpo não está consciente da própria existência, tanto é que se eu saio do corpo, o corpo se dissolve em subpartículas e será novamente reintegrado à substância fundamental que é a matemática. Mas eu posso continuar existindo com um outro equipamento virtual, que é um outro corpo. Então eu, consciência, sou diferente do corpo. Então essa é a percepção básica que tem que ser assimilada antes de ser compreendido outros fatores, que existe uma diferença entre eu e o corpo. Eu, a consciência, sou diferente do corpo. O corpo é uma simulação de realidade, uma realidade virtual, chamado de ahamkara, ou o falso ego. Também você pode chamar isso de maya, ou a ilusão. Isso é o corpo, maya, ilusão, simulação de realidade. Eu não sou simulação de realidade, eu sou consciência, eu sou alma. Essa é que é a diferença entre mim e o Devananda, não é? Então é bom que você saiba que existe essa diferença, porque isso funciona com você também, tá? Na medida em que você chegar e olhar no espelho e dizer, essa pessoa que eu estou vendo no espelho sou eu, e você está em ilusão, você está em maya, você está em falso ego, você está em ahamkara. Isso é o equivalente de uma patologia existencial, que pode ser colocado como um autismo, né? Uma espécie de esquizofrenia. Porque quando uma pessoa acredita ser uma coisa que não é real, isso é patológico. Imagina que você é o super-homem. O super-homem é uma ficção. No momento em que você imagina que você é o super-homem, então você está com um problema patológico. Portanto, essa patologia existencial da alma, essa esquizofrenia existencial, essa ignorância existencial tem que ser eliminada na base, antes de passar para a próxima fase. Enquanto você partir do princípio de que você é o corpo material, de que nós somos o corpo, a nossa situação, existencialmente falando, é periclitante, é de ignorância pura. Como é que uma pessoa ignorante vai entender coisas mais complexas? Claro que dá para entender, só que a ignorância fundamental tem que ser eliminada antes de fazer operações mais complexas, correto? Então, entendida essa parte, podemos passar para a próxima parte. Eu vou fechar esse vídeo e aí a gente vai entrar na próxima parte, que é quando eu vou finalizar essa trilogia, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Hare Krishna, Namastê e até a próxima gravação.